Ondas da Ciência, o programa de rádio da FAPEMIG. Feliz Ano Novo! Hoje é o último dia de 2012. Por isso, o Ondas da Ciência traz um papo que tem tudo a ver com recomeço, vida nova, ética. Ela reflete os valores da sociedade e funciona como organismo regulador de nossas condutas, inclusive e especialmente na ciência. Sustentabilidade, ou seja, suprir as necessidades da geração presente sem reduzir as oportunidades das gerações futuras, é também uma decisão ética e um direito da humanidade. O professor Volney Garrafa, coordenador da Cátedra Unesco de Bioética da Universidade de Brasília, considera que nas últimas décadas o mundo mudou mais do que em toda a sua história e com isso também mudaram os valores morais. E ele recomenda, com o avanço da tecnologia, o desafio agora é analisar se devemos fazer o que queremos. A ciência evoluiu demais. Hoje nós temos tecnologias como reprodução assistida, bebês de proveta. Temos as questões relacionadas com clonagem, o projeto Genoma Humano, a nanotecnologia, né? Essas mudanças são muito radicais e elas são muito rápidas. A ciência é a busca do conhecimento. E a tecnologia é a aplicação do conhecimento. Essa é a diferença entre ciência e tecnologia, né? Nos anos pregressos, há 30, 40, 50 anos atrás, você fazia uma pesquisa e levava muito tempo para você transformar aquele conhecimento, aquela descoberta, em aplicação prática. Infelizmente, o mercado, que é muito perverso, ele cada vez acelera mais essa transformação de conhecimento em tecnologia. Por quê? Porque o mercado quer lucro. Se ele aplicou um recurso numa pesquisa, ele quer imediatamente o retorno disso aí. E esse assodamento, essa pressa, né, em transformar tudo em aplicação prática, tem trazido consequências bastante nefastas em alguns aspectos. Principalmente nas questões ambientais, por exemplo. E também nas descobertas científicas, novos medicamentos, por exemplo, que às vezes não estão suficientemente testados, já são colocados no mercado. Hoje em dia começa a haver um controle mais rigoroso de tudo isso aí. Mas os laboratórios internacionais são tremendos, quer dizer, ou se os países não tiverem mecanismos de controle ético forte, essas coisas acabam atropelando todo mundo. Então veja, o limite não é mais técnico. As questões hoje estão sendo vencidas uma a uma. Os limites passam a ser éticos, só que a técnica é concreta e a ética é abstrata. Hoje você já tem órgãos, fígados e rins de suínos, de porcos, engenheirados geneticamente, porcos transgênicos, perfeitamente adaptáveis ao corpo da gente. Não está sendo usado ainda porque imunologicamente já está resolvido, já está aceito pelo organismo, digamos, do ponto de vista de rejeição ou não. Por que não está sendo feito? Porque de repente você resolve um problema de um transplante hepático, um transplante de fígado numa pessoa, mas nós estamos trazendo para dentro da espécie humana um órgão de uma outra espécie e de repente a natureza se rebela. Aquele problema da vaca louca na Europa, que as vacas começaram a perder controle motor. Da onde que veio? As vacas europeias estavam comendo, se alimentando de ração, vindo de restos da própria espécie. A natureza se rebelou. Então, eu estou dando esse exemplo porque nós podemos estar resolvendo um problema de transplante e está gerando, não para você que recebeu, mas para os seus filhos, questões incontroláveis da espécie humana. Então a questão que se coloca não é eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Eu não vou fazer porque eu não devo fazer. Esse dever fazer é ético. Então o limite não é mais técnico, o limite é ético. E isso chama-se ética aplicada. Isso é bioética. A ciência é a busca do conhecimento. A aplicação do conhecimento, ela tem implicações sociais, a tecnologia. Então, o que eu defendo? Ciência livre, desde eticamente desenvolvida, né? E a tecnologia, essa controlada. Um novo medicamento, um novo material de construção, um novo impacto ambiental. Então, aí você tem que ter rigoroso controle a partir de comitê de bioética. Por isso que os países europeus, todos eles, já têm comissões ou conselhos nacionais de bioética, que discutem as moralidades. Que moralidade é aquilo que a população entende como correto, como melhor. Então, você tem que casar a ética, que é muito codificada. A ética são as regras, a ética é a ciência da moral, mas a moral é aquilo que você sabe, que a sua família sabe, que veio dos seus pais, do seu professor, da igreja que você frequenta, do partido político que você milita, etc, etc. Então a moralidade é aquilo que está dentro de nós, aquilo que é moralmente correto. Agora, a ética então é que codifica isso.
O primeiro bebê de proveta brasileiro nasceu em 1984. A moça já está com 28 anos. Até hoje nós não temos uma legislação sobre fecundação assistida. Hoje o Poder Judiciário começa a discutir, por exemplo, feto anencéfalo. Faz aborto ou não faz aborto? Usa célula-tronco para pesquisa ou não? Não é papel do Judiciário discutir legislação. Quem tem que fazer a lei é o Legislativo. Se o Legislativo não faz, o Judiciário está tendo que fazer. Então você vê que está havendo uma distorção no assentamento democrático brasileiro. O Executivo não encaminha o projeto, o Legislativo não faz, o Judiciário tem que começar a criar jurisprudência. Mas não é papel do Judiciário criar jurisprudência. Então você, por quê? Porque as questões morais conservadoras brasileiras não estão permitindo com que os nossos parlamentares conservadores discutam temas como aborto, eutanásia, fim de vida, como nanotecnologia, como utilização de células tronco embrionárias para pesquisa, todos esses temas, biotecnologia e assim por diante, né? Transgênicos, né? Então, os direitos humanos, esses são universais, ou seja, as pessoas têm que ser respeitadas, né? Dizem respeito a defender o cidadão do próprio Estado, são universais. Tem algumas moralidades universais, mas você tem muitas moralidades que você tem que levar em consideração as questões culturais de cada país. No Brasil mesmo, o Nordeste tem uma visão moral diferente do Sul. Região, né? Exatamente, então tem que haver adaptação dessas questões para você não impor uma moralidade dos mais fortes aos mais frágeis. Então, isso aí exige o quê? Convivência democrática, construção harmônica de consensos a partir de muito debate. Aí que os comitês de bioética multidisciplinares e pluralísticos entram como, digamos, o mecanismo de equilibrar tudo isso aí. Concorda com ele a professora Maria Auxiliadora Roque de Carvalho, do Departamento de Bioquímica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. É tão grande o ter e o poder que nós estamos nos esquecendo de discutir. Eu posso, eu quero, mas eu devo? Então essa discussão, se ela for um pouco mais ampla, desde o momento em que os grandes projetos, principalmente esses que têm envolvimentos, né, de grupos de pesquisa internacionais e que vão afetar a sociedade como um todo, seja ambientalmente, seja em relação a doenças, em relação à pobreza, em relação ao que for, se isso for com uma discussão ética junto desde o início, ela deve depois percorrer todo o caminho, desde a elaboração do projeto até a execução, acompanhando, para que as coisas que a gente não está vendo sejam passíveis de uma percepção por pessoas que começaram a discussão antes. Antes, durante e depois. Durante e depois. Mesmo você mandando para um especialista, certos detalhes, se a gente não tiver como discutir de uma maneira mais profunda a proposta em si e as implicações que o especialista pode ver mais do que quem está avaliando por fora, talvez a gente tenha uma chance de vislumbrar coisas antes, mas nada vai garantir que eu posso ter um projeto maravilhoso, mas a minha postura, os meus valores podem fazer com que eu me comporte de uma maneira que não tenha nada a ver com aquilo que eticamente no papel eu escrevi. Então, o que me preocupa? A formação das pessoas na sensibilidade, nos valores que ele prega e que ele vivencia. Porque se ele não der o exemplo para o estudante que está começando, e alguns que podem não ter sido despertados para aquilo, é muito complicado. Então, eu ainda acredito, é o ser humano e o jovem que está aí que a gente tem que tentar despertar. Você ouviu o último Ondas da Ciência de 2012, o programa de número 56. Obrigado por sua audiência e que no ano que vem a gente continue se encontrando. Para dar a sua opinião, o nosso e-mail é acs@fapemig.br e o nosso blog fapemig.wordpress.com. Compartilhe e até a próxima!